prova. Então, deixa eu ver aqui, Nicolas, o que você botou? Peraí. Vamos lá. Ele transmite ondas eletromagnéticas, isso aí. Você falou certinho, eletromagnéticas. Eu não estava conseguindo me achar dentro do que seria onda magnética, em sequências binárias, isso. Eu acho que é isso aí mesmo, Nicolas. São ondas eletromagnéticas. Eu acho que o modem ele faz isso. Ele codifica esses códigos binários, né? E vai mandando isso, tá? Então, olha só, vou compartilhar com vocês a tela. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho aqui o meu gabarito, tá? Para a gente ir fazendo a correção da prova. Isso aqui é o meu rascunho, tá? Da minha prova, mas eu tenho que primeiro compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. E aí, eu quero conversar com vocês principalmente sobre as questões discursivas, tá? Nas questões discursivas, eu sei que pode ser que tenha alguma ok. São muito, para a gente é muito fácil, né, Enzo, mas é bem complexo, né? É uma coisa assim muito surreal. Eu fico pensando nisso. O que que acontece? A gente olha só, porque não são ondas de rádio. Aí eu acredito que deva ter algum sistema dentro desse modem que simule como se fosse um satélite, entendeu? Seria nesse mesmo tipo. Não sei como funciona, mas posso até pesquisar depois na internet e catar isso para vocês. Como funciona um sinal de internet, como funciona um modem, né? Como funciona a conexão Wi-Fi. Posso até pesquisar, porque agora eu também fiquei curiosa, tá? Teria sim, Enzo. Como não teria? Todo mundo tem. É uma questão de dedicação. A gente tem que parar de se achar, de se diminuir. Todos nós temos. É uma questão da dedicação, do foco, tá? Então vamos lá, amores. Olha só. Aqui. A primeira. No interior de alguns ossos, podemos encontrar a medula óssea vermelha, né? É responsável pela formação de células do sangue, letra C. Então, número 1, letra C. Depois eu vou botar esse gabarito nos dois chats, tá? Aliás, depois não, eu vou botar ele agora, para vocês também poderem acompanhando. Deixa eu botar lá, para a gente poder ir acompanhando, tá? Então, deixa eu voltar agora aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira, letra C, células do sangue. A segunda, a medula óssea amarela. Ela vai ser com um reservatório de gordura, letra D. A terceira, quando há necessidade, certa quantidade. Chegou. Oi, Miguel. Quando há necessidade, certa quantidade desses sais. Vou criar um navegador? Pô, legal, uma boa. Quando há necessidade, certa quantidade desses sais pode ser liberada e utilizada em outras partes do corpo. Isso ocorre porque os ossos funcionam também como reserva de cálcio. Número 3, letra A. Número 4. Reveste superfícies articulares, facilitando os movimentos e atuando como amortecedores de choque mecânicos. Essa frase aqui se refere ao tecido cartilaginoso, às cartilagens. Aqui eu dei uma cola para vocês de uma questão, quando eu perguntava, né, a função do líquido sinovial e da cartilagem. Eu aqui digo para você, ó, facilita o movimento e atuando como amortecedor de choques mecânicos, tá? Então, o tecido é o cartilaginoso. A quinta, letra B, então, número 4. A quinta,
Os músculos envolvidos no deslocamento do corpo e nos movimentos do sistema digestivo são, respectivamente, letra A, estriado esquelético, e o liso ou não estriado. Quando a gente bota respectivamente, a ordem da resposta tem que vir na ordem da pergunta, tá? 6. O alimento passa do esôfago para o estômago como resultado de uma onda peristáltica, peristaltismo, né? Assinale a alternativa que mostra o tecido responsável pelo movimento peristáltico do sistema digestório. Lembrando que o sistema digestório, né, quando a gente vai fazer uma prova de múltipla escolha, a gente tem que ir pensando nessas possibilidades. É um sistema involuntário. Eu não fico pensando, move, né, alimento, move fezes. Ele é involuntário. Então, como ele é involuntário, é a letra B, tecido muscular liso ou não estriado. A 7. Os músculos têm propriedades que permitem a contração e relaxamento. Enquanto o músculo contrai, o outro relaxa e vice-versa. A propriedade do músculo de se distender e voltar ao tamanho anterior depois de cessada uma força é a elasticidade, letra B, tá, gente? Contratilidade é dele se comprimir e produzir um movimento. Voltar ao tamanho anterior é a elasticidade, B. A oitava. Oitava vai ser letra C. Número 1 está mostrando o meu músculo do coração. 2, o do bíceps. 3, o do estômago. Então, a letra C. 1 é o estriado cardíaco. 2, o esquelético. 3, liso ou não estriado. A 9. Considerando os tipos de fibras e as ações. O primeiro é o cardíaco, o segundo o esquelético e o terceiro é o liso. Aí a gente vai fazer a associação, tá? A número 9 vai ser a letra D. 1 combina com C, contração involuntária e ritmada. 2, o 2 vai rimar com o B, né? Estriado esquelético tem contração voluntária e, em geral, vigorosa. E o 3 vai se ligar com o A, contração involuntária e lenta, que é o liso não estriado. Então, a número 9, letra D, de dedo. A 10ª, os músculos e falando alguma função, tá? E aí vem falando os que trabalham em pares antagônicos. Lisos ou não estriados, responsáveis pelo peristaltismo. Estriado esquelético, responsável pelo movimento do esqueleto. E o cardíaco, pelos movimentos de sístole e diástole, batimentos cardíacos. Quem trabalha em pares antagônicos são os estriados esqueléticos, somente o número 2. Então, o número 10 é a letra B. 11. Sobre as glândulas, né, da pele. A resposta correta vai ser a letra B. A glândula sebácea possui a função principal de lubrificar pele e pelos. 12. Diferentemente dos outros sentidos, o tato, receber estímulos de. Olha só, número 12. Gente, tato não percebe cor. Então, letra A e B já pode sair, porque quem percebe cor é a visão. E luz, né? A letra E também não. Então, a gente ficaria com a letra C e D. Porém, a letra D, ele bota luz de novo. Então, seria número 12, letra C. O tato vai perceber dor, calor, pressão e outros. Cor e luz, a gente não tem como, é a visão. 13. Letra D, né? Terminação nervosa livre, ela é responsável pela dor, letra D. 14 vai ser a letra D de novo, né? A sensação do calor, é o corpúsculo de Ruffini. A 15, letra E, o tecido que forma a epiderme, o epitelial. E a 16 vai ser letra D de novo. As células da derme apresentam-se mortas e ricas. Está incorreta, porque isso é uma característica da camada da epiderme, tá? Células mortas. A derme não tem células mortas. Gente, olha só. Por enquanto, nas questões objetivas da 1 a 16, alguém tem alguma dúvida? Ou existiu alguma correção errada? Eu deixei de dar pontuação em alguém que tenha acertado? Tudo ok? Sofia, ok? Todo mundo ok? Lara, ok? Ju, ok? Nicolas, Tá. Lelê também. Cecília, Aninha, ok.
Se alguém tiver percebido alguma coisa errada, Miguel, ok, me avisa, tá? Que aí a gente corrige. Então, agora, eu vou pegar com vocês as discursivas, se alguém tiver errado ou tiver recebido, né, metade da questão, para poder ver o que foi. Olha só. A importância dessas estruturas, são duas estruturas, o líquido e a cartilagem. Teve gente que só me botou uma, tá? O líquido, ele é lubrificante, ele permite que os ossos deslizem, ele facilita o movimento, ele lubrifica, né? O nome já diz, ele lubrifica, ele permite que os ossos deslizem uns sobre os outros para produzir um movimento. E a cartilagem, ela impede o atrito, né? O choque entre os ossos, tá? A 18. Outras duas funções dos ossos, além das já citadas, sustentação e proteção. Essas não podiam, tinham que ser outras. Então, seria movimento, né, a locomoção, produção de células sanguíneas, reserva de gordura e reserva de sais minerais, tá? Dei 5 para vocês. Duas dessas estariam certas. 19, a substância melanina. E a 20? Gente, a 20, um monte de gente errou pelo seguinte, porque me respondeu que já estava no enunciado, que o bronzeado é uma forma de proteção, tá? Isso eu já estou dizendo para vocês. A palavra-chave da 20 era falar da melanina, tá? Então eu digo para você que a pele é o revestimento do corpo, que quando está ao sol ela escurece. É um fenômeno chamado bronzeamento, que o bronzeamento é uma forma de proteção, uma reação aos estímulos. Vocês tinham que me explicar, né? Por que que o bronzeamento qual é a explicação para isso? Porque na pele tem um pigmento chamado melanina, que quando exposto ao sol, aumenta para impedir a ação da radiação. E com isso, há um escurecimento da pele chamado bronzeamento, tá? Então, eu vou fechar aqui, vou parar a apresentação e quero saber com vocês se existe alguém com alguma dúvida sobre nota, correção ou média. Aproveita agora, vamos lá. Deixa eu ver o chat. Confiram o teste de vocês para ver se tem alguma coisa errada, para eu poder mandar para a gente poder revisar, corrigir, né, acertar agora, se houver algum problema. Lara. Isso, porque o que acontece, Lara? Elas têm. Ainda não liberei a média, não, mas se você somar, Nicolas, a sua nota do teste com a prova, você divide por 2, você tem a média, tá? Larinha, o que acontece? As pessoas mais claras, ela tem menos melanina. Quando ela pega sol, ela tenta proteger a pele, e aí ela começa a produzir muita melanina. Só que o que acontece? A melanina é um pigmento produzido por uma célula, o melanócito. Esse melanócito, para produzir mais melanina, ele tem que se multiplicar. Ora, se eu sou morena, vamos botar em números fictícios para a gente entender. Se eu já sou morena, eu vou precisar produzir 3 células. Se eu sou muito branquinha, eu vou precisar produzir 10 células. E aí eu tenho que fazer com que meu melanócito trabalhe muito, se multiplique, né? Essa multiplicação celular que eu estou induzindo através da radiação interfere no núcleo, né? Ela pode fazer uma alteração no meu DNA, uma mutação. E essa célula uma delas acaba ficando defeituosa. E aí ela começa a se multiplicar demais. E é uma célula defeituosa se multiplicando muito. Ela para de ter a função dela e começa a estar maluquinha, doidinha, defeituosa, multiplicando, multiplicando, multiplicando. Ou seja, a gente botou ali alguém que está doidinho da cabeça no meio. Ele não sabe o que ele tem que fazer e o quanto que ele pode se multiplicar. Então, ela multiplica demais, ela forma um tumor, né, que começa por um sinal, são aqueles sinais irregulares, e que não exerce a função que tinha que exercer, porque está com defeito. E corre ainda o risco de, depois de um tempo, provocar metástase e ir para os outros órgãos. Então, por isso que as pessoas claras, elas são mais propensas, porque elas precisam, para fazer a função que uma pessoa morena faria,
muito mais multiplicação celular. Se você estimula essa multiplicação celular em excesso, você corre esse risco, porque você está estimulando através de um processo nocivo, perigoso, que é a radiação. A radiação, seja ela por elementos químicos ou solar, ela atua no núcleo da célula e ela pode provocar uma célula defeituosa, que é o câncer, tá? Células mortas em excesso. A internet caiu? Tá jóia. Quando a gente morre, a gente vira um câncer grande? Não, não, porque as nossas células, a célula do câncer, ela não está morta. Ela é defeituosa, ela não é morta. Ao contrário, você sabe o que caracteriza um câncer? O nódulo, ele, quando começa a se multiplicar, Nicolas, ele precisa se nutrir. É como se você tivesse ali um OVNI, um ET dentro de você. Ele começa a se nutrir. Então, a princípio, ele vai pegando alimentos como outras células qualquer, vai roubando ali seus alimentos, vai se nutrindo. Só que é muito legal essa matéria. Só que depois de um tempo, quando ele vai crescendo, ele começa a ficar uma coisa meio autônoma dentro de você. Ele não exerce nenhuma função, é apenas um aglomerado de células que se rebelaram, perderam a noção. E estão ali se multiplicando, crescendo, aumentando, fazendo uma massa, onde elas só vão se multiplicar e se alimentar. E interferir no trabalho daquele órgão. Ela não permite que aquele órgão trabalhe direito, tá? É um corpo estranho que você passa a ter. Como que elas se alimentam? Elas começam a fazer vasos sanguíneos. Elas que vão se infiltrando naquele órgão. E é assim que elas conseguem chegar a outros vasos sanguíneos para atingir outros órgãos, que é a metástase, tá? Então, elas irrigam. Por exemplo, eu tenho um nódulo na minha tireoide. Qual foi o primeiro exame que a médica pediu antes de fazer uma punção? Para ver se existia alguma célula defeituosa, oncogênica. Ela pediu uma ultrassonografia com Doppler. Doppler para ver o quê? Se existe vascularização. Porque se esse nódulo é vascularizado, significa que ele produziu vasos sanguíneos para se alimentar. Eu tenho uma chance dele ser um câncer. Então, a gente vê essa vascularização, né? Se esse nódulo estaria, vamos dizer assim, autônomo, vivo dentro de mim, tá? Então, quando a gente morre, a gente não é um câncer por isso, porque aquelas células ali morreram. Elas também não são defeituosas. Elas morreram porque o corpo parou de funcionar, então elas vão morrer. Elas param de funcionar. O câncer não é célula morta. O câncer são células vivas, se rebelaram, né? Uma ficou doida lá no DNA dela e ela não entende mais o que ela é, e ela apenas é uma célula viva que vai se multiplicando, multiplicando e vai gerando ali uma massa, tá? Agora, o que diferencia, Nicolas, o câncer, a massa cancerosa tumoral, né, aquele nódulo maligno, do benigno? Porque nós temos nódulos benignos. Por exemplo, o meu nódulo, ele é benigno. Eles são células que se multiplicaram e formaram aqui uma massa, um nódulo, né, um corpo. Mas por que ele não é maligno? Porque ele não irrigou. Ele não ainda formou vasos sanguíneos, ele não tem um risco de uma metástase. Essa é a diferença. Por exemplo, nós podemos ter alguns nódulozinhos, alguns carocinhos, né? Na pele mesmo. Exatamente, de matar elas, tá? E eles não são vascularizados, são nódulos porque são massas de células. Mas o mioma, por exemplo, que a mulher tem no útero, que ela precisa operar, o mioma são células do endométrio que, por algum motivo, se desregulam, às vezes hormonalmente, é muito comum esse distúrbio hormonal quando a gente chega na menopausa, começa a se multiplicar e forma uma massa. Ela tem que ser retirada. Ela às vezes interfere no fluxo sanguíneo na menstruação, mas ela não tem vasos sanguíneos, ela não provoca metástase, ela é um tumor benigno, só que a gente tira para não correr o risco de que ele possa vir a ficar maligno, tá? Você tem que ir acompanhando, tá? A quimioterapia, Larinha, ela faz exatamente isso.
ela mata, né? Essas células são remédios que vão matar as células, porém diminui a nossa imunidade, porque mata também algumas células que são boas. Por isso que você tem o enjoo, você vomita, o cabelo cai, a imunidade cai, né? Porque ela mata não só células ruins, mas a célula boa. Enzo, deixa eu ver. Quando nós fazemos movimento de coordenação motora, outros movimentos, nosso encéfalo guarda em sua memória. Dizem que exatamente, você perde a prática, mas não esquece a fórmula, porque isso fica guardado na sua memória, tá? Fica guardado. Esse HD aqui é o melhor do mundo, é que a gente não sabe usar ele direito. Nicolas, eu acho que ele não guarda esses movimentos. Guarda, guarda sim, Nicolas, nós guardamos. A nossa memória, ela é uma coisa assim fantástica, né? Por exemplo, seria uma memória muscular, tá? Uma memória de coordenação mesmo. Uma fisioterapeuta, ela disse para mim, por exemplo, eu fui fazer pilates no começo do ano por causa da minha coluna, antes dessa confusão acontecer. E eu fiz balé clássico durante muito tempo quando criança. Eu comecei no balé, eu devia ter uns 3, 4 anos, parei aos 10 anos de idade. E ela disse que isso existe essa memória corporal, sim. Não sei se chama muscular, Bernardo, mas a fisioterapeuta se referiu à memória corporal. Ela disse que essa memória fica na gente e que a gente pode ativar isso a qualquer momento, tá? Andar de bicicleta aos 10. Vai saber sim, ela só não vai ter o equilíbrio, é o que eu estou te falando, a prática, mas ela vai saber e talvez tenha o medo, mas a gente não esquece. Eu tinha um professor que ele dizia isso: andar de bicicleta, ele brincava com a gente perde a prática, mas não esquece a fórmula. Não, Nicolas, nós temos as duas memórias. Nós temos a memória que ela é uma memória rápida, que ela é para coisas assim que a gente não liga muito, não, tá? Para coisas que eu não dou muita bola. Ela apaga rápido. Por exemplo, quando vocês vão estudar para a prova, por que a gente fala para vocês decorar? Você faz aquela decoreba, memoriza aquela coisa toda para fazer a prova. Não houve aprendizado. Depois da prova, aquilo apagou, tá? Se houve aprendizado, se houver mesmo aprendizado, aquilo vai ficar direto. Como é que a gente vai ter esse aprendizado que a gente não vai esquecer nunca? Primeiro, a repetição, né? Por que a repetição? Mas não é a repetição na véspera, é você vir todo dia um pouquinho. Eu vi uma palestra de um neuro, ele é neuropedagogo, ele fez alguma coisa assim ligada à área do estudo, onde ele fala para a gente o seguinte nessa palestra, que aqui agora, na realidade, você não está aprendendo nada, você só está captando essas informações. Se você não voltar, isso aí tem que marcar você. Por isso que você tem que voltar. Se você não voltar nessa matéria à tarde, o teu cérebro vai entender que isso não teve muita importância para você, porque você não voltou. E talvez ele apague. Mas algum fato que eu fale para você que você realmente acha importante, ela talvez fique, tá? E aí, como é que isso vai ser processado? À noite, quando a gente dorme, tem uma limpeza nesse teu HD. Aquilo que você realmente não deu importância, que você, poxa, mas como é que eu dei importância na bicicleta? Eu fiquei pensando naquilo. Eu produzi uma sensação no meu cérebro. Eu fui dizendo para ele que aquilo era importante, que eu tinha que ficar com aquilo para mim. Então, ele apaga um monte de coisa e deixa aquilo guardado, tá? A memória também é treino, Laura, tá, Lara? Nem sempre tira a casaca, bota. Seria um treinamento, e aquele treinamento, de tanto ele fazer, aquilo acaba ficando, que nem dirigir, né? Fica uma coisa automática, tá? Então, isso aqui vai ficando. O que esse neuro dizia? Que se você, depois que a aula acabar, você volta e estuda a matéria de hoje, é mais fácil ela fixar. Então, ali você realmente está estudando, tá? E quem estuda à tarde faz isso à noite. Aí ele dizia, e quem estuda à noite, né? Porque o pessoal fazia faculdade à noite. Separa meia hora quando voltar e lê aquilo, mas avisa ao teu cérebro que aquilo é importante, tá? Tirou lá do fundo, é. Foi importante para ele, Sofia, porque ele não esqueceu, ficou guardado lá no fundo. Não, você não está errado, não.
Não está errado, não, Nicolas, está certo. Se você comparar o cérebro com o computador, memória primária, coisas momentâneas, processamento rápido e que não fica, né? E a memória secundária, que guarda até de repente o que a gente não necessita, tá? É, isso aí, a gente faz exercícios para treinar, tá? Mas é exatamente, Nicolas. E existe uma coisa muito importante que é o sentimento. Todo mundo diz que quando existe uma afinidade entre o professor e a turma, que rola um sentimento de vocês, né, do gostar, é mais fácil o aluno aprender. E realmente eu vou falar para vocês, e também é mais fácil para a gente dar aula, né? Eu vi isso ao longo aí, eu tenho quase 30 anos dentro de uma sala de aula, e eu percebi isso, que quando rola o que a gente está fazendo aqui agora, é mais fácil vocês memorizarem essa aula, que não está sendo uma coisa obrigatória, está sendo um bate-papo, e vocês guardarem isso lá para frente, do que a matéria de quarta-feira que eu vou falar para vocês, né? Porque de repente vai rolar uma afinidade aí, um gostar, uma química. Eu não digo nem de mim da minha aula, talvez do assunto, tá? Enzo, dificilmente eu não conheço ninguém e neurologicamente a memória só começa realmente a se fixar a partir dos 3 anos de idade. Por quê? Porque até os 3 anos você está treinando teu cérebro para o aprendizado, né? Então você não lembra de fatos, mas você lembra de coisas de quando você era bebê, sim. O que que você lembra? Do que você ouviu, você aprendeu a falar, do que você viu, que você guardou e aprendeu a identificar objetos, dos sabores, dos gostos, do afeto. É um outro tipo de memória, não é uma memória cognitiva de memorizar aprendizados. Quer dizer, é um aprendizado, mas é outro tipo, tá? Então, a partir dos 3 anos, quando você consolidou isso, esse aprendizado de cheiros, gostos, sabores, o andar, né, muito ligado à área funcional, você começa então a guardar, é, aí começa a memória afetiva e vou dizer para você, você lembra sim. Eu te garanto que tem histórias que estão guardadinhas aí que você devia escutar quando criança, que se um dia você escutar lá na frente, você vai falar, caramba, entendeu? Talvez, Sofia, você não tenha tido fatos marcantes ou fatos que foram marcantes, mas que não foram agradáveis. Eu tive que fazer um trabalho para o município exatamente sobre a memória afetiva, né? Esse ano, e a minha coordenadora pediu que nós contássemos fatos, histórias, coisas da nossa infância, né? E eu falei para ela, eu falei, cara, eu vou ter que procurar um psicólogo, porque eu não tenho nada que eu me lembre, assim como você, da minha infância, de fatos, de coisas assim que tenham me marcado na minha infância, que eu consiga buscar, né, e falar de coisas da minha infância, que eu lembre. Aí eu comecei a lembrar, eu falei, eu só fui marcada por coisas negativas. Eu lembro que o cachorro me derrubou no chão, que eu ralei o joelho, que a minha irmã me batia, mas eu não consigo lembrar de histórias, eu não consigo lembrar de coisas assim agradáveis, engraçadas da minha infância também não. Talvez eu não tive coisas muito agradáveis ou elas não que me guardassem, ou ao contrário, não foram agradáveis, eu preferi apagar. Lara, o nosso sistema nervoso, ele se desenvolve do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Ele não para nunca, ele está sempre refazendo conexões, só vai mudando a forma. E aí tem coisas que são mais importantes dependendo da época. Então ele guarda A, mas não guarda B, né? Por que que a gente vai ficando velhinho? A gente vai desenvolvendo demências, são várias demências, porque ele começa a ficar fraco, células começam a morrer. E aí, como é que a gente conseguiu preservar isso? A gente foi trabalhando muito o nosso cérebro e ele foi desenvolvendo novas conexões e vai desenvolvendo para que a gente não pare no tempo, tá? Então, aquela área que ficou defasada, a outra que fez conexões novas vai suprindo. Pô, Nicolas, dar emoções a máquinas, eu acho que a gente vai dar asa para cobra, não acho que é uma coisa muito legal, não. Nada, Enzo. Ok, você teve uma coisa que foi guardada de uma maneira talvez
traumática, negativa, né? Uma coisa que, mas te marcou, tá? Então isso ficou guardado na sua memória, tá? Então a gente guarda, Sofia, mas geralmente a gente guarda melhor as coisas boas. As coisas ruins, elas são apagadas. É, como é que a gente percebe isso? O Jornal Nacional, para produzir o Jornal Nacional, tem uma equipe de psicólogos com ele. Se vocês observarem, ele bota assim: morreu não sei o quê, uma bomba, não sei quantos mortos de Covid, parará, parará, nasceram as flores no jardim do Japão. Vamos botar uma coisa boa. Nosso cérebro ele foca melhor na coisa boa. Ele tende a apagar as ruins. Se você colocar só notícia ruim, 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 o cérebro ele dá uma bugada que tipo assim, não aguento mais, cara. Vou surtar, vou deprimir. Então vamos parar. E aí ele não quer mais que você veja aquilo, você não consegue assistir aquilo e também você apaga aquilo, você não quer aquilo. Mas se ele bota coisa boa, ai, meu cérebro fica todo feliz. Vamos voltar e focar no jornal. Não quero mais fugir daqui. Vou ficar assistindo isso porque agora é uma coisa legal. Então ele vai intercalando. Então, às vezes, assim, a gente não teve tanta coisa boa que acabou gravando. E as ruins a gente apaga, né? Então pode ser. Mas se a gente puxar, a gente acaba até guardando, lembrando, né? Isso também acho que vem de um treino, né? Que falando com vocês agora, eu, para poder falar, eu me obriguei a procurar para dar um exemplo. E aí eu lembrei, né? De um bichinho de pelúcia que eu tinha, de quando eu fui aprender a andar de bicicleta. A gente acaba lembrando, sim. Ai, Sofia, elas não são boas. Que legal, Nicolas. Então, Sofia, começa a focar nas coisas boas, porque aí você vai conseguir esquecer aquelas ruins e vai lavar teu cérebro só com coisas boas. Jesus, Enzo, que isso? Eu tô se matando aí, criatura. Então, esquece os 7 anos, vamos botar só os 8 para frente. Vamos apagar, vamos começar a vida aos 8. Dublê do Tom Cruise, tu quer se matar. Meninos, está na hora do lanche de vocês e do meu. Amei estar com vocês. Essas nossas conversas informais são extremamente legais porque elas não estão dentro da matéria, mas são aprendizados, né? É aula, é cultura, é informação e é coisa que, como foi conversada de uma maneira tão descontraída, tenho certeza que vocês vão levar elas muito mais do que as outras coisas, tá? Beijo, vamos comer e até quarta-feira. Beijo, beijo. Tchau, Larinha. Tchau, Ju. Tchau, Cecília. Tchau, tia. Tchau, Tchau, tia. tchau, gente. Ah, é bom escutar a voz de vocês. Tchau. Beijos. Tchau, tia. Tchau, Ju. Tchau, Nicolas. Tchau, tia Carla. Tchau, Catarina.